Olá, meu nome é Tainá de Oliveira Rocha, eu sou terapeuta ocupacional e atualmente aluna do programa de mestrado profissional em terapia ocupacional e processos de inclusão social, na linha de pesquisa Participação Social, Trabalho, Convivência e Cuidado com Adultos e Idosos. A minha orientadora é a professora doutora Thalita Nayara Rossi e o título do meu trabalho é Barreiras e facilitadores para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, análise da perspectiva de profissionais atuantes em programas e ou serviços no município de São Paulo. Então, é importante iniciar dizendo que, segundo a ONU, o modelo social compreende-se a deficiência como resultado da interação entre os sujeitos e ambientes que podem acarretar em restrições à participação desses sujeitos. Esses fatores ambientais, eles podem se configurar tanto como barreiras como facilitadores, a depender da forma como eles se apresentam. Outro ponto importante é reconhecer que a inclusão no trabalho seria uma oportunidade de conquista de autonomia, independência e acesso a direitos. Então, o objetivo do meu trabalho foi compreender essas barreiras e facilitadores para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho no município de São Paulo, a partir da perspectiva dos profissionais que atuam nesses programas e nesses serviços desse campo. Para isso, foram feitas 17 entrevistas semi-estruturadas, e essa coleta foi realizada entre os meses de março e outubro de 2020. Então, agora vou falar um pouquinho sobre os pontos que foram identificados apenas como barreiras. Eles se referem à dificuldade para encontrar as pessoas com deficiência, mesmo com a disponibilidade de vagas, a questão da falta de qualificação dos trabalhadores com deficiência, que é corroborado pela diferença das taxas de escolarização de pessoas com deficiência e sem deficiência, questões de comunicação no trabalho, relacionadas à falta de equipamentos de acessibilidade que possibilitem o desenvolvimento das atividades de trabalho. Foram identificadas também as questões de mobilidade urbana, devido à falta de acessibilidade das vias públicas e do transporte público, que restringe o deslocamento desse trabalhador entre a sua residência e o trabalho. E, por fim, as questões de desatualização do laudo médico, que são causadas por uma dificuldade de acesso aos serviços de saúde para manter esse laudo atualizado. E é importante dizer que este laudo atualizado é imprescindível para que o trabalhador com deficiência ocupe vagas reservadas de acordo com a lei de cotas. Agora um pouco sobre os fatores que são identificados apenas como facilitadores. Eles são relacionados à possibilidade de estágio, que permitiram a experimentação no mundo do trabalho, e também ao acompanhamento da colocação e permanência no trabalho. Então, os entrevistados identificam que a metodologia do emprego apoiado seria algo potente para fazer esse acompanhamento da colocação e da permanência dessas pessoas. E agora eu vou falar um pouco sobre os fatores que são identificados tanto como barreiras como facilitadores, a depender da sua apresentação. Então, eles são relacionados às empresas contratantes, que elas podem ser facilitadoras quando elas têm uma política institucional inclusiva que valoriza a diversidade, mas também podem atuar como barreiras quando elas não promovem essa diversidade e não promovem ambientes com acessibilidade. Quanto às políticas públicas, elas são importantes facilitadores por abordarem a garantia de direitos dessa população, mas elas são barreiras devido à falta de fiscalização do seu cumprimento, ou mesmo quando estão sendo cumpridas, elas não possibilitam a efetiva participação do trabalhador em igualdade de oportunidades com os seus pares. Outro ponto são as famílias, que elas podem ser facilitadores ao apoiarem e incentivarem os sujeitos na busca do trabalho, mas elas também podem ser barreiras quando elas adotam posturas superprotetoras. E, por fim, as atitudes sociais, que elas são barreiras na forma de preconceito e discriminação, mas os entrevistados apontam que eles têm percebido mudanças significativas em relação a isso, em relação à equiparação de oportunidades e do reconhecimento da inclusão como uma questão de direitos humanos.
Então, a gente conclui que a inclusão dos trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho é um desafio de diversas naturezas, sendo então necessária a manutenção e ampliação de políticas públicas que facilitem a inclusão e também um compromisso social para promover essas mudanças. É importante dizer que esse trabalho foi desenvolvido no contexto da residência multiprofissional em saúde coletiva, com ênfase em saúde e trabalho, e como desdobramento, houve a construção do meu projeto de mestrado profissional, que pretende abordar a perspectiva de trabalhadores com deficiência, com o objetivo de identificar questões e propor novas ações. É isso, muito obrigada, e eu fico à disposição para qualquer questão.